Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Economia Brasileira. Na aula de hoje, nosso assunto será o processo de industrialização brasileira, na qual veremos o longo processo de construção do Brasil industrial. Torna-se importante que você preste muita atenção para entender como foi possível transformar um país agrário. O primeiro tópico que iremos abordar será sobre o atraso no processo de industrialização. O processo de industrialização brasileira, ele foi lento e tardio. Mesmo após deixar de ser colônia de Portugal, o Brasil conservou suas raízes tipicamente agrárias até meados do século XIX. Como colônia, o Brasil servia unicamente para fins de exploração por parte de Portugal, de maneira que o que era produzido aqui servia basicamente para o sustento da coroa portuguesa. Tal condição fincou raízes profundas, ruralistas no país, de forma que o processo de industrialização tornou-se tardio e bastante lento. A metrópole portuguesa, ela proibia o desenvolvimento da manufatura e da indústria, especialmente por dois motivos. Os produtos iriam concorrer com o comércio do reino e a colônia poderia se tornar independente, o que não interessava à metrópole. A segunda metade do século XIX marcou o início do processo de industrialização, com a implantação de diversas fábricas. A lavoura de café era uma realidade consistente, exigindo do governo diversas obras estruturais, como a instalação de rede de telégrafos, ferrovias e navegação. Proliferaram fábricas nacionais de tecidos, chapéus, sapatos, vidros, couros, sabão e cerveja para o consumo interno. O fim da escravatura, em 1888, e a proclamação da República em 1889 consolidaram esse processo. A partir dos anos de 1960, a indústria superou a agricultura no valor agregado para o conjunto de nossa economia. Contudo, a dinâmica de nossa economia já era considerada industrial desde o fim da década de 1940. De qualquer forma, é importante chamarmos a atenção para o caráter tardio em que se dá o processo de industrialização no Brasil, se comparado aos países do capitalismo mais avançado, como os da Europa Ocidental, os Estados Unidos, a Rússia e o Japão. Entre esses motivos do atraso no processo de industrialização, destacamos o sistema escravista moderno, tal como o que vigorou no Brasil desde os tempos coloniais, denominado escravismo colonial, teve como objetivo a especialização em uma monocultura de exportação, onde durante todo o século XIX esse produto foi o café. O processo político que deu origem à independência do país em 1822 não representou uma transformação em uma estrutura produtiva, onde continuou-se a produzir com base no trabalho escravo em grandes unidades conhecidas como plantagens. O desenvolvimento do mercado interno se dava de forma muito lenta, já que o poder aquisitivo do escravo e dos homens livres, que trabalhavam em setores de subsistência, era muito reduzido. A introdução de novas técnicas produtivas na agricultura e nas poucas indústrias existentes que funcionavam como mão de obra escrava encontrava uma limitação fundamental, pois o escravo não tinha acesso à educação formal. Outro motivo de atraso no processo de industrialização era relacionado ao fato de que o mercado de trabalho nacional carecia de trabalhadores especializados. E, por outro lado, o escravo ele não recebia outros incentivos típicos de um trabalhador livre. O principal desses incentivos é a remuneração na forma de salário. Assim, é importante entendermos que é apenas por meio da generalização da relação assalariada, a partir da abolição da escravatura, em 1888, que podemos falar de capitalismo no Brasil, quando surgiram gradativamente as condições econômicas e políticas para o desenvolvimento industrial. Em 1929, ano da grande quebra da Bolsa de Valores, a economia brasileira, extremamente dependente das exportações de café, ela sofreu um abalo. A fragilidade econômica do país somou-se à fragilidade política, no exato momento em que se aceleram os conflitos de interesse da elite rural cafeeira com a burguesia urbano-industrial em franca ascensão. Esses conflitos eles tomaram uma grande dimensão dramática com a eclosão da Revolução de 1930, que derrubou o poder oligárquico da República Velha e alçou a presidência Getúlio Vargas. O segundo tópico que iremos abordar será sobre a industrialização como objetivo central da política econômica.
Um elemento fundamental para se entender a transição da economia brasileira de um modelo primário exportador para um modelo desenvolvimentista e industrializante, centrado na dinâmica interna de nosso mercado, consiste no surgimento, mesmo que tardio, de mecanismos de proteção social voltados à classe trabalhadora. Deve-se igualmente à iniciativa de Vargas a adoção desses primeiros elementos de um estado de bem-estar do Brasil, a partir da instituição do salário mínimo em 1940, de leis reguladoras das relações de trabalho, a consolidação das leis do trabalho, a CLT de 1943, e da consolidação de uma estrutura pública de fornecimento de serviços de educação, saúde e previdência. O governo de Juscelino Kubitschek ele foi considerado o ápice do desenvolvimento brasileiro. Todos os esforços eles se concentravam no sentido de promover a aceleração do processo de industrialização, objetivo que é atingido com grande êxito. O emblema desse período ele foi estabelecido do plano de metas, que consistia em um vasto planejamento de investimentos, visando essencialmente transformar o deficiente quadro da infraestrutura nacional e trazer, consequentemente, ganhos de eficiência e de produtividade para o setor industrial. Os resultados obtidos com o plano de metas, eles foram expressivos, onde foi triplicada, entre 1950 e 1960, a potência instalada nas usinas geradoras de energia. As rodovias federais, elas aumentam em 60% a sua extensão. A produção de alumínio cresceu 11 vezes no período. E o índice de nacionalização da produção na indústria automobilística se aproxima da marca de 90%, o que explica a redução praticamente a zero na importação de automóveis, combustíveis, ferro e aço registrada no início dos anos de 1960. Apesar do sucesso em promover o crescimento econômico e diversificação produtiva do parque industrial, o plano de metas apresentou algumas deficiências principais, como falta de ênfase nos gastos sociais. Os projetos educacionais representavam apenas 3% do total de gastos previstos pelo plano. A opção pelo financiamento inflacionário e endividamento externo, ou seja, a inexistência da avaliação rigorosa dos possíveis desequilíbrios de um programa de expansão executado sem lastro monetário, sustentava no longo prazo. E a ausência de preocupação com o setor agrícola, que se beneficiaria apenas de forma indireta por meio de metas, como as de aumento na produção nacional de tratores e fertilizantes. O terceiro tópico que iremos abordar será sobre a trajetória mais recente no desenvolvimento industrial. Em relação aos anos de 1990, forma-se um consenso em torno da ideia segundo a qual a ineficiência da economia brasileira residia no papel excessivamente regulador do Estado. Entre as políticas mais características desse período, destacaram as privatizações, a rápida abertura comercial, a flexibilização das regras contratuais trabalhistas. Como resultado, assiste-se entre 1990 e 2002 a um retrocesso na industrialização no Brasil. Esse fenômeno não se revelou apenas por uma redução no número de indústrias. A qualidade da indústria manufatureira também entrou em decadência. A economia brasileira, nesse princípio do século XXI, especializou-se em commodities agrícolas e industriais, de baixo valor agregado, ao passo que o país tornou-se dependente de importações de alto padrão tecnológico. Um processo que alguns economistas eles vêm denominando de desindustrialização. Muito bem, na videoaula de hoje você aprendeu sobre o processo de industrialização no Brasil. Inicialmente, nós vimos que o país ele começou tardiamente o seu processo de industrialização, se comparado às principais potências econômicas devido à duração prolongada da escravidão e à predominância de interesses agrários exportadores ao longo da República Velha. Somente durante o chamado período desenvolvimentista da economia brasileira, entre 1930 e 1964, é que a indústria expandiu-se rapidamente, aumentando a diversificação da nossa produção manufatureira. A época desenvolvimentista foi igualmente marcada por importantes avanços na legislação social e trabalhista, o que permitiu o fortalecimento do consumo nacional e a reorientação da dinâmica do setor externo para o mercado interno. Vimos ainda que a estratégia brasileira de industrialização ela foi caracterizada por uma política de substituição de importações, que ganhou em complexidade até atingir o seu ápice no início de 1970, com a nacionalização da produção de bens de capital.
A ditadura militar, 1964-1984, marcou o processo de industrialização, por substituição de importações, por causa de uma série de escolhas feitas pela equipe econômica no poder nesse período, como a política salarial regressiva e o aumento da dependência de capitais estrangeiros. Por fim, vimos que a estagnação econômica dos anos de 1980, com os altos índices de inflação e a dívida externa crescente, afetou duramente o setor manufatureiro nacional. Deu-se início a um processo de desindustrialização no país com a abertura comercial a partir de 1990, que só seria interrompido na década seguinte com a retomada da política industrial. Muito bem, para uma boa compreensão, fixação dos conteúdos básicos nessa unidade, você deve ler o material didático impresso, assim como conferir os materiais obrigatórios disponíveis na plataforma para executar as atividades propostas. Na próxima aula, nós vamos dar início a outra unidade de estudo e nos aprofundaremos ainda mais. Bons estudos e até lá!